Então, nós temos dois planos. Nós temos duas coisas que estão programadas para o Brasil. Nós temos um plano secreto e nós temos um plano ultra, hiper, mega secreto. Ok? Então, para realizar o nosso estudo segundo o método da psicohistória ou da história preditiva, a gente precisa verificar na história recente o que aconteceu no Brasil durante a gestão do presidente Donald. Durante a gestão do presidente Donald, o que aconteceu? Nós tivemos ali, entre 2017 e 2020, nós tivemos uma troca de poder por aqui. O pessoal progressista estava no poder há um bom tempo e por causa de vários fatos que aconteceram, e a gente precisa colocar nesses fatos as famosas jornadas de junho de 2013. Se você não entende a jornada de junho de 2013, você não vai entender o que é o Brasil hoje. As jornadas de junho de 2013 foram fundamentais para essa troca de poder. Aí, é lógico que o pessoal progressista começou a dizer que os Estados Unidos interferiram na realidade brasileira, né? Até uma matéria do jornal Le Monde sugeriu que os Estados Unidos utilizaram esses movimentos populares como a jornada de junho e utilizaram até a Operação Lava Jato para tentar minar a autonomia geopolítica do Brasil. Não é a minha opinião, é a opinião do jornal Le Monde, tá? Numa matéria de 2021. Especialmente atrapalhando o crescimento de empresas brasileiras de construção que competiam com interesses americanos na América Latina. Deixa eu colocar uma matéria para vocês sobre isso, de como o jornal francês Le Monde diz que os Estados Unidos atrapalharam ou tentaram mudar a realidade brasileira utilizando essas estratégias, tá? Tá aí uma matéria aí para vocês sobre esse assunto. Não é a minha opinião, é a opinião do jornal Le Monde, ok? Não saibam separar o que eu estou falando que é a minha opinião e aquilo que eu estou citando como opinião alheia. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos realmente fizeram alguma coisa para atrapalhar o Brasil e fazer uma troca de poder. Eu estou dizendo que o jornal Le Monde, que é progressista, disse isso. Perfeito? Isso é o que eu estou falando. Então, muitas pessoas progressistas disseram que os Estados Unidos utilizaram uma série de recursos, uma mancomunação, né? Nessa época que a gente já tem, a gente tem o final do governo Biden, o início do governo do presidente Donald, os Estados Unidos mexendo os pauzinhos por aqui, tentando desestabilizar a gestão daqui da época e facilitar a saída da presidente em 2016, tá? Esse discurso tem sido repetido várias vezes. E é nesse momento que entra um estudo muito interessante. Por quê? Essa ideia de que o Brasil teria sido alvo de uma operação americana que desestabilizou o governo, os proponentes dessa teoria, os progressistas que propõem essa teoria, eles utilizam o conceito de conflito híbrido, de guerra híbrida para isso. O conceito vem desse livro aqui, do Andrew Coríbico, e vem também de um livro do professor brasileiro Piero Leiner, que o nome desse livro aqui é Guerra Híbrida, mas e esse livro fala do Brasil, como é que os Estados Unidos estariam mexendo os pauzinhos para mudar o regime aqui no Brasil. E existe um outro livro, que é o do professor Piero Leiner, que é o Brasil no espectro da Guerra Híbrida, que eu estou olhando aqui, procurando nas minhas coisas e não estou achando. Esses dois livros... achei o livro, peraí, deixa eu pegar. Peguei devagarinho para não fazer um strike aqui nas minhas coisas. Esses dois livros nos ajudam a entender uma hipótese sobre a história recente do Brasil e prever o que pode acontecer a partir de agora com essa postura do presidente Donald. A partir do estudo desses dois livros, meus amigos, eu estou montando um cenário do que pode acontecer com o nosso país daqui para frente, como a gente pode se proteger desse caos aí que pode acontecer e, melhor do que isso, a mente visionária, como a gente pode ganhar uma grana com isso, ok? Que eu sempre digo para vocês, época de confusão, volatilidade, é época que os caras ganham dinheiro, perfeito? Então, rapidão para você, deixa eu te perguntar uma coisa, olha só, eu tenho a possibilidade agora de, antes da gente ir para a Arca, fazer um resumo desses dois livros aqui para vocês, e mostrar como é que esses dois livros podem nos ajudar a prever o que vai acontecer daqui para frente. Tá? Porque a história se repete. Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Se você estuda a jornada de junho de 2013, você vai ver o que vai acontecer em 2026. Muito provavelmente. Só que, presta atenção, a gente não chegou nem aos 13 mil likes que a gente tinha combinado ainda. Então, se você quer que eu, antes de ir para a Arca, faça um resumo de como esses dois livros estão me ajudando a prever o futuro, eu preciso que você acelere no like, que a gente não chegou nem nos 13 mil ainda. Então, você vai acelerar no like agora
enquanto eu vou te dar essa aula aqui, beleza? Mais uma vez eu digo para vocês, você pode ver que nos meus vídeos você tem uma elevadíssima taxa, meus vídeos, aulas e participações em podcast, você tem uma das maiores taxas que existem de citação de livros, notícias, eventos, conceitos. Então, ó, salva aí, beleza? Salva aí. Vamos lá. Primeiro livro, Guerras Híbridas, Andrew, jornalista, analista geopolítico russo. Então a gente tem que tomar cuidado com ele. Associado à agência de notícias Sputnik e ao Institute of Strategic Studies and Predictions. Olha o nome do estudo do instituto que o cara é associado. Instituto de Estudos Estratégicos e Previsões. Publicou esse livro em 2015, depois tradução em 2018 para o Brasil. Obviamente é um cara progressista. Tem que tomar cuidado, beleza? Tem que tomar cuidado com essa leitura porque ele é enviesado para o progressismo. A obra propõe, então, um novo conceito muito interessante para explicar as táticas contemporâneas para desestabilizar a política, desestabilização política e mudança de regime, especialmente atribuída aos Estados Unidos. É claro que eles vão dizer que é só os Estados Unidos que fazem isso, que é uma grande lorota, né? Que os russos fazem muito também. E como é que isso funciona no mundo multipolar. Ele analisa casos como os casos sírios, o caso de Kiev, da mudança de regime lá, mas ele estende as suas teorias até, incluindo a América Latina e o Brasil. O Andrew Coríbico, nesse livro, que a gente está usando, ele vai definir guerra híbrida como uma estratégia que combina revoluções coloridas, que são movimentos de protestos aparentemente espontâneos, mas manipulados externamente, jornadas de junho de 2013, e conflitos não convencionais, que é o uso de insurgências, operações clandestinas e conflitos por procuração, com o objetivo de substituir governos não alinhados aos interesses das grandes potências, especialmente os Estados Unidos. Então a guerra híbrida é o quê? É uma espécie de caos administrado, onde o objetivo é criar instabilidade sistêmica num país-alvo, explorando as vulnerabilidades, sejam elas sociais, regionais ou políticas. Essa estratégia é uma estratégia de mudança de regime mais econômica mais econômica, né, e politicamente menos sensível do que os Estados Unidos entrarem num país e derrubarem um líder lá, porque eles utilizam atores não estatais, redes sociais, organizações não governamentais, a mídia, operação psicológica para alcançar o que ele chama de domínio de espectro total, tá? Então, existem alguns mecanismos e táticas. Revoluções coloridas são manifestações populares que parecem ser espontâneas, mas que, na verdade, são fomentadas pela CIA e pelas agências de inteligência. Se eles não conseguem isso, aí entra o conflito não convencional, quando as revoluções coloridas não alcançam o objetivo, a estratégia é escalar para conflitos já indiretos, porém mais quentes, né, com apoio de insurgentes ou conflitos por procuração terceirizados para alguns aliados regionais, como aconteceu na Turquia, na Jordânia e no território sírio. Então, esse conflito, essa ideia de conflito híbrido, ele vai explorar a análise da sociedade-alvo, né? Ele faz estudos antropológicos, sociológicos, psicológicos para identificar esses triggers, esses botões que podem ser apertados ali, gerando respostas previsíveis como protestos e polarização. Obviamente, no caso do conflito híbrido ali, nas revoluções coloridas, as redes sociais substituem os equipamentos bélicos tradicionais, funcionando como uma ferramenta cirúrgica para mobilizar a população e disseminar esse clamor popular, tá? É claro que o Andrew Coríbico, na condição de progressista, ele vai achar que desde 2003, quando os progressistas assumiram o poder por aqui, começou um movimento nos Estados Unidos nesse sentido, e isso teria culminado na jornada de junho de 2013, quando os Estados Unidos, através de caminhos ali obscuros, teriam fomentado todo esse movimento popular que acabou levando ao impeachment da presidente da época em 2016, ok? Esse é o livro Guerras Híbridas do Andrew Coríbico. Agora, passando ao segundo livro, que é o Brasil no Espectro de um Conflito Híbrido, o Piero Leiner, que é professor brasileiro, né, ele vai trazer esse conceito aplicado ao Brasil. Ele adota o conceito de conflito híbrido como uma forma de conflito não convencional que tem o objetivo de capturar e neutralizar as mentes por meio de operações informacionais e psicológicas, em vez de combate tradicional. O objetivo seria alcançar a chamada dominação de espectro total, onde não há distinção clara entre guerra e paz e todos os potenciais combatentes, beleza? Então, no Brasil, o professor Piero Leiner, ele vê isso como processo de desestabilização orquestrado por forças externas, ligadas, segundo ele, ao Estado Profundo americano, em conluio com os setores internos, tá? Diferente do Coríbico, que enfatiza as revoluções coloridas e os conflitos propriamente ditos,
O Piero Leiner foca na dimensão informacional e cognitiva, ou seja, controle da narrativa, dissonância cognitiva, viés comportamental induzido por campanhas midiáticas. Midiáticas envolvem mídias sociais também. Então, ele faz uma abordagem mais antropológica, porque ele é um antropólogo, né, baseado nos anos de pesquisa que ele fez, nos jogos de poder aqui, né? Então, ele se coloca como um antropólogo que observa as dinâmicas do poder. E no capítulo chamado Lugar da Guerra, ele traça a evolução desse conceito, mostrando a influência da cibernética. Isso é muito legal, as redes sociais nesse sentido, né, como matriz intelectual das teorias da guerra híbrida, e também ele faz referência ao conflito contra o Oriente Médio que se inicia depois dos eventos do dia 11 do mês 9 de 2001. E ele argumenta que a redefinição do conceito de inimigo, né, que deixa de ser Estado e passa a ser atores não estatais, e a integração também do direito a essas estratégias. E aí ele desenvolve o conceito de cismogênese. Cismogênese é um conceito que ele desenvolve ali para analisar como a escalada das tensões por diferenças complementares ali, explicando ali as narrativas de oposição. Então, cismogênese é como você explora diferenças para criar ali o caos, né? E aí ele vai se dedicar a essa ideia das operações psicológicas e informacionais, né? E contextualiza isso tudo no Brasil, dizendo que a partir de 2013, com a jornada de junho, teria sido uma guerra híbrida iniciada pelos Estados Unidos, ok? Então, meus amigos, se esses caras estão certos, o que eu não sei, provavelmente eles não estejam, mas se eles estão certos, pode ser que a gente passe a ver a partir de agora um conflito híbrido sendo instaurado aqui. De que forma? O que a gente deve ficar de olho para isso acontecer? Que coisas a gente precisa começar a prestar atenção? A construção de novas narrativas, uma mudança da opinião da mídia, a mídia começando a criticar a atual gestão pode ser um sinal de que um plano como esse está acontecendo. Uma dificuldade econômica, crise econômica incentivada pelos Estados Unidos com essas sanções e tarifas, uma exploração das divisões internas já, como a ideia de o Brasil do Sul contra o Brasil do Norte, redes sociais amplificando esse tipo de indignação social para levar as pessoas às ruas, uma polarização total dos grupos, né, gerando fragmentação da identidade nacional, o apoio de influenciadores internacionais, tipo um Tucker Carlson da vida começar a entrar nesse jogo também para tentar desestabilizar o cenário aqui, capitalizar em cima da dissonância cognitiva, criando confusão informacional, né, e espalhando, por exemplo, rumores contraditórios, né, para desorientar a população e aumentar a desconfiança. A gente começar a ver investigações internacionais contra figuras nacionais, pressão internacional, né, desqualificação de figuras e cooptação de diversos setores, né? Você trazer setores para dentro dessa jogada. Então, limitar o acesso do Brasil a mercados ou financiamento internacional, um isolamento diplomático, sinalizar restrições ao comércio de petróleo brasileiro com Pequim, utilizando a influência dos Estados Unidos no mercado global, tá? Então, essas coisas são as coisas que a gente precisa analisar. Provavelmente vai acontecer, o André Castro está falando aí que já está acontecendo. Beleza, mas preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Isso que eu falei para vocês é o plano secreto. Por que o plano secreto? Porque para você entender esse plano, você tem que entender os conceitos de guerra híbrida, o conceito de revoluções coloridas e o conceito de guerra não convencional. Você tem que entender esses três conceitos. Por isso que é secreto, que as pessoas não sabem disso. Agora, esse é o projeto secreto, mas existe o plano hipersecreto. Meus amigos, o plano hipersecreto aí é um negócio, o buraco é mais embaixo. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Mais uma vez eu digo o que eu falei ontem. Existe um livro dos anos 80 que ele previu tudo o que está acontecendo por aqui hoje. E esse livro envolve a segunda camada do plano. Por quê? Essa primeira camada do plano, uma camada geopolítica, de inteligência, essa primeira camada, na verdade, é a expressão pública de um plano mais obscuro, mais profundo e mais sinistro. Nesse livro, nós temos a sequência de tudo que vai acontecer daqui para frente. E esse livro não é o livro 1984 de George Orwell, obviamente. Esse livro secreto, ele não apenas vai dizer para você tudo o que aconteceu, mas o que ele tem falado que ia acontecer tem acontecido.
tá? Eu digo para vocês, um negócio que aconteceu no Brasil em 2016, esse livro já tinha falado em 2010, com 6 anos de antecedência. Tudo que está acontecendo hoje já tinha sido falado nesse livro. E quem acompanha o meu trabalho já sabia disso. Sabe por quê? Lá dentro da Arca tem um curso chamado Donald Trump, Cristão ou Anticristo. Nesse curso eu já falava sobre isso. Esse curso foi gravado em setembro de 2017, ok? Em setembro, na verdade não foi setembro não, foi março. Em março de 2017, eu gravei um curso chamado Donald Trump, Cristão ou Anticristo. Nesse curso, tudo que está acontecendo hoje eu já tinha falado. Quem está na Arca e viu esse curso sabe. Então presta atenção. Você acabou de ver o plano secreto, que é o plano da guerra híbrida. Provavelmente vai acontecer e vai gerar esse caos todo que a gente falou no Brasil. Demissões, inflação, dificuldades, né, caos, confusão geral. A gente vai ver uma parte disso, eu creio. Eu não gostaria, eu oro que não aconteça, mas provavelmente a gente vai ver uma parte disso acontecer no ano que vem. E se você não se preparar agora e for pego de surpresa, aí já não vai dar mais tempo de você se preparar. Agora, esse é o plano secreto, mas existe o plano ultra, hiper, mega secreto, que aí vai explicar tudo. E tá nesse livro secreto. Eu não ouso dizer o nome do livro nem o nome do autor. Lá na Arca, eu vou te mostrar o que é isso, ok? Então presta atenção. Se você não quer ser mais enganado, se você não quer deixar o seu emprego e o seu sustento sob perigo, se você é classe média, se você é funcionário público, se você é funcionário CLT, se você é funcionário PJ, meus amigos, essa aula é para você. Laís Teixeira, aluna da Arca, já está falando, a aula de ontem na Arca foi mudança de mente. Se você não estiver na Arca, você vai ser enganado. É exatamente isso que está em jogo, tá? Anderson Lima, Daniel, a Bíblia diz que é pecado a adivinhação, mas usa o tarô que é feito com base na Kabbalah é pecado ou é só leitura do presente? Então, Anderson, pelo que eu entendo da Bíblia, posso estar errado, isso se enquadra como práticas proibidas pela Bíblia. Basta você ver o que está acontecendo lá no capítulo 18 de Deuteronômio. Thaís Gumeiro está falando, bora para conteúdo maravilhoso que faz a gente enxergar o que os poderosos escondem. É exatamente isso, meus amigos. Hoje lá na Arca eu vou trazer para vocês uma aula vital. Se você quer entender realmente o que está programado para 2026, 27, 28 e 29, e são coisas grotescas, você precisa assistir essa aula de hoje. Vai ser uma aula tão forte que, mais uma vez, eu vou começar com uma oração pesada para que Deus já nos proteja. Beleza? Então, meus amigos, prestem muitíssima atenção. Por quê? Porque nesse momento eu vou revelar para vocês o plano ultra, hiper, mega secreto, tá? Então, amigos, hoje é o dia para você me estudar comigo na Arca, sabe por quê? Porque eu consigo para você hoje R$ 198,50 de desconto, tá? Eu estou dando para você R$ 200 praticamente de desconto para você vir estudar comigo na Arca, onde você tem acesso direto a mim por perguntas por texto que eu respondo todas. Todas as respostas são dadas. Então, meus amigos, hoje é o dia de você vir estudar comigo na Arca para não ser mais massa de manobra, não perder o seu emprego e mudar de uma mente pequena para uma mente visionária que sabe observar, se orientar, decidir, agir, está completamente blindado para esses planos escusos internacionais contra o nosso país e contra a nossa nação, para você se proteger disso. O assunto é sério, o assunto é urgente e o assunto é contundente. Vem estudar comigo na Arca agora. O link está aqui e você hoje tem uma oportunidade incrível para você vir estudar conosco, ok? Vem estudar comigo, eu tenho certeza que você vai amar, beleza? Olha as perguntas legais. Se o plano é secreto, como é que você sabe? Para mim não é secreto, mas para você que não sabe é, ok? O plano é secreto para você, para mim não é. Você sabe qual é o plano? Não sabe, então é secreto, ok? Se você não quer viver mais na ignorância, e quer entender a mente dos controladores do mundo e saber a agenda que eles estão implementando, você precisa vir estudar comigo agora. Hoje é o dia, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, examine suas coisas, retém que é bom e venha para a Arca. Se você quer proteger o seu emprego, a sua família, seu sustento, seu patrimônio
e principalmente a sua vida espiritual. Forte abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Vamos lá para a arca, um abraço, galera. Deus abençoe vocês. Valeu!